Algumas semanas atrás, nós estávamos no trabalho mediúnico e durante a conversação com o espírito que ali conversava conosco, a espiritualidade amiga nos mostrou um quadro de uma passagem de Jesus, que acredito que vocês conheçam, que é a do paralítico de Cafarnaum. E foi muito expressivo ver essa imagem, essa lembrança. E hoje, então, nós gostaríamos de compartilhar com vocês essa passagem de Jesus e fazer algumas reflexões. Todos os ensinamentos de Jesus, sejam as parábolas, que eram aquelas histórias para que a gente pudesse reter o ensinamento, as vivências que teve com as pessoas, que cada uma delas representa um pedacinho de nós, são importantes, passaram os séculos e são vivas e atuais para todos nós. Então nós vamos ler a historinha, porque a maneira como ela foi escrita não tem como a gente reproduzir igual. Porém, tamanha era a aflição daquele doente, há muito preso ao leito, que seus amigos ergueram-no ao terraço e desceram-no pelo teto da sala onde estava o Rabi. Rabi era Jesus. Abriu-se um pequeno espaço na apinhada sala e o mestre, sem demonstrar qualquer surpresa, olhou demoradamente para o enfermo. Natanael ben Elias, crês que eu possa te curar? Perguntou Jesus, olhando-o nos olhos. Sim, creio, respondeu ele rapidamente. Tomado de súbito estremecimento, perguntou: Senhor, como sabes o meu nome? Conhece-me? Sim, eu te conheço desde sempre. Respondeu Jesus: Sou o bom pastor que conhece todas as ovelhas que o Pai me confiou. Antes mesmo que Natanael pudesse refletir a respeito daquelas palavras, Jesus estendeu as mãos sobre ele e disse-lhe com voz firme e imperiosa: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Natanael ergueu-se e deu um grito de euforia ao perceber-se livre da moléstia que o infelicitou por longo período. Sem muita demora, abandonou a casa de Pedro, na companhia dos companheiros, ainda sem compreender bem o que lhe acontecera. Essa é a primeira parte da história que está lá no Novo Testamento, está na Bíblia. Este homem há longo tempo era acamado, ele era paralítico. E ele não poderia chegar até Jesus. Ele teve a ajuda de amigos. E quantas vezes, para nós chegarmos à ajuda, nós precisamos de amigos. Ele entra pela claraboia da casa, aquelas casas antigas naquela região, né? Olha o trabalheira, gente, né? E a cama do homem era uma palha, era um negócio. Passaram por cima e ele vai parar, e a casa de Pedro era sempre apinhada de uma multidão, porque Jesus já era conhecido como a pessoa que curava, que libertava as pessoas dos demônios, que curava o cego, o surdo, o coxo, ele já tinha feito várias curas. E o Natanael cai nos pés do Cristo. E para surpresa, Jesus fala o nome dele, Natanael ben Elias. É muito significativa essa palavra, porque Jesus, ele falou, eu sou o bom pastor. Jesus conhece cada um de nós. Quando eu era jovem, eu pensava, mas como, né? Que isso funciona? Eu ficava aqui na minha cabeça como é que Deus, Jesus, conhece cada um de nós. E à medida que nós vamos amadurecendo e entendendo, Jesus é como o sol, né? Está longe, distante, mas chega até nas regiões, às vezes, abismais, chega, né? Então, à medida que nós formos evoluindo, entendendo quem é Jesus, o que é Deus em nossas vidas, né? Nós vamos entendendo por que eles nos conhecem, por que eles estão tão próximos de nós. Então, ele falou, eu te conheço.
Eu sou o bom pastor, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. É um indicativo que apesar de nossas dificuldades, que apesar das dificuldades que nós já geramos e ainda geramos para nós, Jesus nos acompanha. Mas nós temos que ir até o Cristo. É necessário a gente fazer esse movimento. Aceitar a ajuda dos amigos, sejam encarnados ou desencarnados. Deve ter sido muito difícil, mas ele aceitou. E quando Jesus pergunta, tu crês? Ele fala, eu creio. Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu realmente creio que Jesus pode me auxiliar? Eu creio na minha capacidade de fazer essa movimentação em direção à renovação da minha saúde espiritual, porque a saúde física é consequência da qualidade da nossa saúde de pensamento e de emoção. E que muitas vezes o nosso corpo, numa existência, não vai se recuperar plenamente. Mas nós temos que pensar como espíritos. Na doutrina espírita a gente fala que somos espíritos imortais, que não vamos morrer, que é só esse corpo que acaba, e que a gente vai nascer, morrer, quantas vezes forem precisas até que a gente esteja junto com Jesus, compreendendo a lei de Deus. Em termos gerais, esses são os ensinamentos fundamentais dessa lição. E quando Jesus fala levanta-te, é que nós temos que nos levantar dessa situação e partir em direção a uma vida diferente, a uma proposta diferente. Não exterior, porque às vezes vai continuar o mesmo corpo, a mesma família, no mesmo local, a mesma situação financeira. Internamente nós temos que nos levantar daquela problemática e buscar algo novo dentro de nós. Pega teu leito e vai. Pegar o leito significou que o leito representava os anos de doença, de dificuldades. Imagine o paralítico naquela época, né? Miséria total, abandono, não tinha política pública alguma, né? Pega teu leito é a experiência daquela dificuldade, daquela doença, daquela crise para o teu crescimento, para a tua maturidade. Então, os ensinamentos de Jesus, cada vírgula, cada palavra, a gente tem que parar e refletir o que Jesus estava querendo me ensinar com isso. Mas, pela obra mediúnica, né, do Divaldo Pereira Franca, o espírito de Amélia Rodrigues nos traz informações do mundo espiritual, que a gente fala dos bastidores do que acontecia, né? Depois, durante, quando Jesus estava junto aos apóstolos. Dizem que Jesus começou a fazer as curas na cara de Pedro nesse dia, desde que começou a raiar o dia. E só parou no final do dia. E Pedro até manda o pessoal embora porque percebe o quanto Cristo estava, mesmo sendo Jesus, cansado, né, fisicamente. Pede, já era anoitecendo, e Pedro procura onde está Jesus, ele estava à beira do lago. Agora nós vamos ver a conversa de Jesus com Pedro. À noite, quando Jesus buscava refazimento à beira do lago de Genezaré, Pedro o encontrou com os olhos imersos em lágrimas. Rabi, estás chorando? De felicidade, suponho, depois de tantos eventos felizes, de tanta cura, de tantas pessoas que saíram agradecidas. Jesus olha para Pedro e fala, choro, mas de tristeza. Choro, Simão, porque neste momento muito daqueles que hoje curei se encontram entregue aos seus antigos vícios. Recobraram o ânimo, a voz, a saúde, para caírem outra vez nos despenhadeiros da insensatez, ou seja, da conduta errada, dos velhos hábitos. Não tardará que se vejam novamente em novos desequilíbrios, prejudicando dolorosamente suas próprias vidas. Enquanto isso, não longe dali,
Natanael ben Elias comentava sua cura com infantil alegria entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Exatamente como Jesus descreveu a Pedro. Natanael, como tantos outros, sem valorizar a nova chance que recebera, entregava-se ao equívoco e ao vício. Fica uma reflexão para todos nós. Nós temos o direito de procurar a melhora, de procurar Jesus, de ir pedir o auxílio, porque sem ele nós realmente não conseguimos. Ele falou: eu sou o médico de almas, eu sou o bom pastor, eu sou o mestre, eu sou a porta, ele é o caminho. Mas por que nós estamos procurando a cura? Para fazer o que de nossas vidas? É a grande questão. O que nós faríamos se a cura definitiva de todos os nossos problemas surgiriam? Qual seria a nossa conduta? E quantas vezes nessa vida mesmo nós já tivemos auxílio e ao melhorar um pouquinho nós voltamos aos velhos hábitos alimentares, de lazer, de maneira de nos relacionarmos com os nossos familiares, com a nossa fala, com os nossos julgamentos, e daí repete-se. Vem outras doenças, outras crises financeiras, outras crises familiares, não porque Deus nos castiga, é porque nós voltamos aos antigos comportamentos. E a vida permite que isso aconteça porque nós precisamos, nós estamos aqui para mudar de comportamento íntimo, para a nossa própria aquisição da nossa própria felicidade. É um processo muito difícil para mim, para todos nós que estamos aqui, mas isso é que serve a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, essa casa, esse trabalho, para que a gente tenha uma oportunidade de refletir melhor quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos e como chegar, como fazer essa caminhada. A proposta de Jesus jamais teve a intenção de oferecer ao homem as alegrias superficiais e imediatas. As dores que nos chegam, usualmente causadas pela nossa própria negligência, negligência do quê? Das leis de Deus. São métodos severos, porém eficazes, para curar e disciplinar nossos espíritos que repetem no erro. Aqui não é um contexto de julgamento, né? Da gente se martirizar, eu sou errado mesmo, mas para que a gente reconheça essa nossa caminhada e que essas dores mais duras venham para o nosso benefício, vêm para que muitas vezes a gente não caia mais no abismo das nossas próprias imperfeições. Muitas das nossas inibições, faltas em nossas vidas, materiais, de saúde, afetivas, são para o nosso bem. Porque muitas vezes nós só damos valor quando perdemos, quando não temos aquela pessoa, aquele emprego, aquele corpo, aquela cidade, essa vida. Muitos de nós, e os espíritos relatam nas obras e conversando conosco diretamente, o arrependimento, porque não aproveitaram o tempo quando estavam aqui. Anseiam por aquelas dificuldades, porque eles perceberam, chegando lá, que elas é que dariam possibilidade para uma vida melhor. Somente a efetiva compreensão e aplicação dos ensinamentos do Mestre Nazareno nos darão possibilidade de alcançar a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade, como os Espíritos nos ensinam, é viver a lei de justiça, amor, caridade. Nós só estamos infelizes porque nos afastamos delas, de sermos justos, de fazermos aos outros aquilo, nos comportarmos com o outro da maneira como gostaríamos que o outro se comportasse conosco, mesmo quando o outro não se comporta.
o amor, a essência de tudo que nós estamos distantes, mas que podemos ir nos espelhando nas pessoas boas que já passaram pela terra, pelo comportamento de Jesus que nos ensinou o que é o amor, e da caridade, que é olhar o outro. Poxa, mas eu não estou dando conta de mim. A gente sempre pode olhar um pouquinho para o outro que está ao nosso lado. Mas eu não tenho saúde física, eu não tenho dinheiro, mas você tem a oração para alguém. Sabe, às vezes aquela pessoa que a gente passa na rua, que está largada no lixo, no chão, a gente pode fazer uma oração para ela. Aquele parente difícil que a gente nem tem como chegar perto, porque as relações não têm condições, mas você pode orar para ele, mas de coração. Né? Ó, Jesus, eu não consigo falar com ele, eu não gosto muito dele, mas Jesus, que o bem possa acontecer com ele, me ajuda, Senhor. E são processos, se a gente confiar, crer em nós, no nosso lado bom, crer em Jesus, as coisas vão mudando. Se vocês nunca fizeram essa experiência, façam essa experiência de orar por alguém que nós temos dificuldades. Às vezes não é um parente, às vezes é um político, às vezes é uma situação que é tão difícil que a gente às vezes fica indignado, com raiva. Vamos rezar, fazer esse caminho da oração. Com a nossa insistência em procurar o bem, a gente vai mudando. Vamos acreditar na força do bem que existe em cada um de nós. Agradeço a atenção de todos. Nós, em conjunto, compomos esse ambiente com a espiritualidade que já nos atende desde a chegada, já está conosco durante o sono físico, em nossos momentos mais difíceis. Agora, ali no momento do passe, vamos continuar aqui. Às vezes a gente só consegue pensar Jesus. Essa palavrinha tem o poder de acalmar, envolver e nos acolher. Que a paz de Jesus fique em nossos corações, hoje e sempre.